Milson, ele vai estar ministrando a palavra nessa noite. Ele vai se apresentar, vai apresentar também a esposa. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria para mim estar aqui hoje com os irmãos nessa noite. Me sinto honrado de poder estar celebrando este culto com os irmãos aqui. Pastor Marco Azevedo, ele fez contato comigo lá no acampamento em Sumaré dos pastores e perguntou-me se eu poderia estar aqui com os irmãos hoje nesta noite. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Sou pastor da Primeira Igreja Batista de Peruíbe. Já este ano estaremos completando 13 anos ali de ministério pastoral. E estou acompanhado da minha esposa, irmã Edneia. Ela pediu, não me peça para ficar em pé, então eu vou obedecer lá, né? Mas ela está ali e é uma alegria, ela está sempre me acompanhando. Estamos sempre juntos também, com muita alegria servindo ao nosso Deus. E nós estamos vivendo agora uma nova fase da nossa vida. Embora pareçamos ainda ser muito novos, mas não somos tanto assim, né? Mas nós estamos vivendo agora a fase do ninho vazio. Não sei se alguém já viveu essa fase, agora é a nossa vez, né? O ano passado nós casamos a nossa última filha. Temos 3 filhos, um filho e 2 meninas. E pela graça de Deus, o ano passado casamos a Gabriela. E agora todos eles foram embora de Peruíbe. Nenhum deles mora em Peruíbe mais, né? Rodrigo mora em Curitiba. Ele é ministro de música lá na Igreja Batista do Bacaxeri, do pastor Roberto Silvado. Ele é um dos ministros de músicas lá. A Lília também está em Curitiba. E a Gabriela está em Cajati, também casada com um ministro de música também ali da Igreja Batista da Barra do Azeite. De modo que todos eles estão integrados na obra do Senhor e servindo ao Senhor. E esta é a nossa maior alegria, né? E agora ficou só eu e Edneia lá em Peruíbe. Estamos curtindo agora esse novo momento, essa nova fase. Tem sido um momento muito especial para nós também, né? Então eu sou grato a Deus e agradeço aos irmãos por me concederem essa oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Eu gostaria de pensar esse texto com os irmãos nessa noite. 1 Timóteo capítulo 4. E nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 22. Segunda carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9. E nós vamos ler até o verso 22. Mesmo assentados, mas com bastante reverência, gostaria que cada irmão pudesse acompanhar a leitura, cada um com a sua Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 22. Diz assim: procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Cumprimenta Prisca e Áquila, bem como a casa de Onesíforo.
Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te e vem antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentam. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte, fecha os teus olhos. Eu tenho a plena certeza, meus irmãos, de que quem vai nos falar aqui nesta noite é o Senhor. Eu quero ser apenas um porta-voz do Senhor, um canal da graça de Deus na tua vida aqui nessa noite. Mas é o Senhor quem vai estar ministrando ao meu coração e ao teu coração. Então eu gostaria que nesta oração agora você pudesse se colocar diante dele e pudesse dizer: Senhor, fala comigo. Os meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz do Senhor nesta hora. Querido Deus, nosso Pai, como é bom estarmos na tua casa. Como é bom nós reencontrarmos irmãos, irmãs e podermos unir as nossas vozes e louvarmos ao Senhor com hinos, com cânticos que exaltam o nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. Como é bom nós desfrutarmos deste tempo de comunhão na tua presença, em que somos edificados não somente pela tua presença aqui nesse lugar, mas pela presença de cada irmão, quando nós estamos aqui juntos buscando o mesmo objetivo, ó Deus, o mesmo propósito, de glorificarmos o teu santo nome e de sermos edificados pelo Senhor. E agora, Senhor, quando nós lemos a tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, através do teu Espírito Santo que habita em nós, que está presente em nós. A tua palavra diz que o teu Espírito nos ensina, o teu Espírito Santo nos capacita, o teu Espírito Santo nos dá entendimento da tua palavra. Então, ó Deus, que o teu Espírito possa aplicar a tua palavra aos nossos corações neste momento. E que ao sairmos daqui hoje, Senhor, que nós saímos daqui hoje dando-nos uma resposta ao Senhor e à luz daquilo que o Senhor vai estar falando conosco. Pai, reconheço a minha incapacidade, reconheço, ó Deus, o quanto eu necessito da tua graça para poder ministrar ao coração do teu povo, porque todos nós aqui estamos sedentos em ouvir ao Senhor. Então usa-me tão somente como um canal da tua graça, da tua bênção na vida da tua igreja, mas que toda honra, toda glória seja tão somente, exclusivamente do Senhor Jesus. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Permaneça com a tua Bíblia aberta. Esta carta, ela foi escrita numa prisão pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve esta segunda carta a Timóteo, seu discípulo, e na verdade, à medida que a gente vai lendo, percebendo o texto, a gente percebe que Paulo está escrevendo num tom de despedida. Na verdade é uma despedida. E neste último capítulo então, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo na verdade um grande desafio para ele. Paulo compartilha um grande desafio para Timóteo, dizendo: olha Timóteo, cumpra bem o teu ministério. Cumpre bem o teu ministério. E aí ele vai apresentando para Timóteo as razões por que Timóteo deveria cumprir bem o seu ministério. Primeiro, porque Jesus vem, Paulo vai falar sobre isso, porque a volta de Jesus é iminente, pela condição em que o mundo se apresenta, e no contexto dele também, pela condição que o mundo se apresentava. E o apóstolo Paulo também diz assim: olha, cumpra bem o teu ministério, até mesmo pela minha própria vida, não é? Olha para mim, Paulo diz, olha para o meu exemplo, olha aquilo que está acontecendo comigo aqui nesta prisão. E aí então, meus irmãos, ele faz na verdade aqui um apelo, e na verdade é um apelo bem dramático, e ele começa então a finalizar aqui a carta, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje nós estamos vivendo num contexto bem diferente, onde vivemos num tempo em que quase nós não escrevemos mais carta. Mas quem aqui já escreveu muita carta? Levante a mão. Quem já escreveu? Quem foi aqui do tempo da carta? Colocar no envelopinho, colocar o selo, levar no correio, não é verdade? Quem aqui já escreveu carta para namorada? Levanta a mão, seja sincero aí.
Hoje não se escreve mais carta para namorada, não se manda mais cartãozinho, hoje é tudo no WhatsApp, né? Hoje é tudo no e-mail, né? E a carta é uma coisa que marca a vida da gente, né? Eu creio que se alguém aqui já recebeu uma carta de alguém, talvez até alguns até tenham guardado lá naquela gavetinha lá, porque esta carta marcou para você, né? Por aquilo que foi escrito, ou por quem enviou esta carta, traz alguma marca para a tua vida. E é mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui com Timóteo. Paulo queria deixar marcas aqui na vida dele, mas é interessante, meus irmãos, que ele escreve agora esta carta realmente num tom bem dramático, né? Paulo apresenta isso de forma bem dramática, e parece que o coração dele, na verdade, se abre totalmente. Ele abre o seu coração para Timóteo, né? Aliás, se os irmãos observarem, nos versículos 6 a 8, ele já começa aqui num tom bastante emocional. Nos versículos 6 a 8, quando ele fala da sua própria morte, que ele sentia que na verdade já estava muito próxima. E aí no versículo 6 ele diz assim: quanto a mim, ele diz, quanto a mim, escrevendo, quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Olha que drama, é dramático o negócio aqui. O tempo da minha partida já está próximo. E aí ele diz no verso 7, combati o bom combate, terminei a carreira. Imagina ele escrevendo isto, né? Terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, irmãos, Paulo, na verdade, ele entendia que ele já havia combatido o bom combate, ele entendia que ele já havia acabado a sua carreira, que ele já tinha guardado no seu coração a fé, que ele sabia já que o Senhor já havia lhe preparado a coroa da justiça. E aí então, meus irmãos, a carta, na verdade, ela começa a ficar já bastante pessoal, bem pessoal, emocional. E aí ele coloca, na verdade, esta despedida de uma forma bastante pessoal. Acredito, meus irmãos, que dentre todas as cartas do Novo Testamento, e os irmãos sabem que a maioria das cartas que nós temos no Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas eu acredito que de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, e também algumas pessoas, como a Tito, por exemplo, e agora a Timóteo, eu acredito que esta é a carta que traz mais coisas pessoais, né? Ele está falando de coisas pessoais, coisas que às vezes têm a ver somente com a nossa vida pessoal, com a vida interior, com a vida do dia a dia, com a vida comum. Por exemplo, quando ele diz aqui nesta carta, ele diz assim: olha, quando você vier, Timóteo, traga, por favor, traga para mim a minha capa. Ele está preso. Traga para mim a minha capa. Ele diz: olha, Timóteo, quando você vier, por favor, traga para mim os meus livros. Ele fala de pergaminhos aqui, né? E naquela época os pergaminhos eram os livros da época. Traga os meus livros. E vem rápido, Timóteo, venha rápido. E duas vezes no final aqui, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu discípulo: Timóteo, vem depressa, não perca tempo, venha logo, eu quero vê-lo. Era como se ele dissesse: Timóteo, vem depressa, porque eu quero vê-lo antes que eu morra, né? Antes de morrer. E se os irmãos olharem o capítulo 1, dá uma olhada no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele vai dizer assim, ele diz assim, versículos 3 e 4 do capítulo 1: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Percebem? Ele começou a carta dizendo isso, o desejo de ver Timóteo, de estar com ele, e agora ele vai terminar a carta no versículo 9, né? E também no versículo 21, dá uma olhada aí no verso 9 e 21, ele vai dizer a mesma coisa a Timóteo. Olha só no verso 9: procura visitar-me em breve. E no verso 21, apressa-te e vem antes do inverno. Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentam. Paulo sabia que
Se chegasse o inverno, os navios não poderiam mais zarpar, e ele talvez não tivesse tempo, quem sabe, de ver o seu discípulo querido. Dá para os irmãos entenderem esse momento na vida de Paulo? E ele já estava bem velhinho, já estava bem idoso. Dá para vocês entenderem o sentimento que há no coração deste homem de Deus, né? Um sentimento de despedida. E aí, neste momento, ele vai fazer aqui algumas coisas. Ele começa a carta com uma confidência, está bem claro aqui no texto. Ele começa esta carta, né, com uma confidência. Depois ele traz uma palavra de consolo, de encorajamento a Timóteo. E por fim, ele lança um último desafio para Timóteo. Então, nesta noite, eu gostaria de olhar com os irmãos e exatamente esta confidência dele, o consolo que ele traz e o desafio para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Um sermão que não foi pregado, mas que foi vivido por ele. Um sermão que foi experimentado, vivenciado por este homem de Deus do passado. E sermão este que na verdade continua sendo mensagem de Deus e inspiração de Deus para a minha vida hoje e para a tua vida também. Vejamos então a confidência do apóstolo. Veja comigo versículos 9 até o verso 16. Prestem bem atenção no que o texto vai dizer aqui. Vamos acompanhar juntos a leitura. Aqui do verso 9 até o verso 16, ele está apresentando a sua confidência. Ele diz assim: procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Ele começa o final da sua carta com uma confidência. E é uma confidência, meus irmãos, difícil de falar. Confidência difícil de falar, daquelas que só nós dizemos a pessoas muito próximas, muito queridas, muito especiais. Na verdade, irmãos, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Ele está dizendo assim: Timóteo, aqui na cadeia eu estou sentindo solidão. Estou me sentindo sozinho aqui na cadeia. É difícil dizer isso, não é verdade? É uma coisa que nós não gostamos de dizer. Você não vai dizer isso para qualquer um. Não é verdade? É ou não é verdade? Só para uma pessoa muito próxima, muito confidente, com quem você vai compartilhar: olha, estou me sentindo muito só. Alguma vez você já se sentiu assim, só? Agora você vai contando para todo mundo que você está só? Paulo escreve isso para Timóteo. Talvez seja esta uma das coisas mais difíceis para dizermos às pessoas hoje: estou me sentindo só. E aí ele vai compartilhar por quê. Ele vai compartilhar por que ele se sente só. Primeiro, porque por conta do abandono de Demas. Isso está no texto aí, o abandono de Demas. E esta é a primeira confidência do apóstolo. E ele vai colocando isto, meus irmãos, de uma maneira em que ele vai apresentando aqui as razões por que ele estava se sentindo só. E ele diz assim: olha, eu me sinto só, Timóteo, eu me sinto só porque Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ou seja, naquele momento final da sua vida, o apóstolo Paulo, ele colecionava vários sentimentos dentro do coração. E de repente, meus irmãos, este homem chamado Demas era um líder, foi um grande líder. Aliás, um homem de Deus que foi trabalhado pelo apóstolo Paulo, discipulado pelo apóstolo Paulo, não é?
Paulo investiu na vida dele, um homem que Deus havia usado tantas e tantas vezes, em tantos lugares diferentes, como pregador da palavra. Demas era um pregador da palavra, e agora, meus irmãos, Demas, que era companheiro de Paulo, que era um ajudante do ministério de Paulo, e nesse momento da vida do apóstolo Paulo, nesse momento em que ele está preso, nesse momento de pressão, né? No momento de luta, no momento de perseguição, o apóstolo Paulo, com muita tristeza, ele tem essa tristeza de ver Demas abandonando o ministério. Demas me abandonou. Demas me abandonou. Demas amou mais o presente século. E ele vai colocando aqui: olha, Timóteo, parece que Demas virou a cabeça. Esse é o sentimento dele. Parece que Demas virou a cabeça, parece que Demas mudou a cabeça. Ele começou a amar mais as coisas deste mundo. Demas começou a amar mais as coisas do dia a dia, e elas começaram a se tornar mais importantes para ele do que Jesus, ou do que o povo de Deus, ou do que a igreja do Senhor Jesus. E, meus irmãos, Paulo estava sofrendo por isso. Ele estava sofrendo aquela hora, porque ele estava vendo um dos líderes treinados por ele, trabalhados para a obra, deixando o ministério, abandonando o ministério. Eu creio, meus irmãos, que este é o sentimento de toda a igreja. É o sentimento de toda a igreja quando homens de Deus, quando mulheres de Deus, comprometidos com Deus, comprometidos com a obra de Deus, pessoas que de alguma forma já tiveram uma experiência profunda com Jesus, abandonam a igreja. Não é esse sentimento que a gente tem também? Não é? Abandonam a igreja, abandonam aquilo que Deus tem para eles como bênçãos para a vida deles, mas de repente do nada se afastam de Deus, se afastam da igreja, e de repente começam a preocupar-se mais com as coisas deste mundo. E sabe qual é o sentimento que vem na gente? Eu falo isso com um pastor também. Há um sentimento de perda, há um sentimento de perda, há um sentimento de luto. Toda a igreja sofre. O pai na fé sofre. Sabe aquele irmão que discipulou aquela pessoa, é o pai na fé dela, ele sofre. Mas na verdade todo o povo de Deus sofre. Às vezes, quando nós olhamos para o passado, né? Eu não sei quantos anos tem aqui esta igreja de idade, né? Mas quando nós olhamos para o passado, nós descobrimos, à medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que na fileira dos salvos em Jesus Cristo estão hoje, meus irmãos, tantas e tantas pessoas que hoje não estão mais nas fileiras da igreja. É ou não é verdade? Quantas pessoas que já estiveram aqui um dia, hoje não estão mais? Muitas delas estão perdidas por aí. Muitas delas abandonaram a fé, abandonaram a Jesus. E às vezes, nós que ficamos, né? Às vezes nós lembramos com saudade de pessoas que foram uma bênção na vida da gente. Pessoas que foram uma bênção na vida da igreja. E quem sabe, talvez aqui irmãos possam se lembrar, talvez de pessoas, principalmente os mais antigos, aqui os irmãos mais antigos da igreja, de pessoas que, quem sabe, talvez estavam aqui nos primeiros bancos da igreja, pessoas que foram uma bênção, mas não estão mais. Talvez músicos, talvez lá um regente do coral, talvez um bom pregador, pessoas que talvez cantaram no coral da igreja, pessoas que talvez aqui estiveram um dia ministrando louvor, fizeram parte do ministério do louvor, pessoas que estavam envolvidas na liderança. Onde estão? Onde estão? E o sentimento que nós temos é como este de Paulo. É um sentimento que está, né, o mesmo sentimento que Paulo está expressando aqui, uma solidão que existe dentro de nós pela perda. Nós não gostamos de perder pessoas, é ou não é verdade? Nós não queremos perder pessoas, nós queremos que as pessoas estejam caminhando conosco, queremos que as pessoas continuem caminhando com Jesus, queremos que elas continuem firmes na fé, não é? Que elas não abandonem a Jesus de forma alguma, mas nem sempre acontece assim. Alguns abandonam a Jesus, abandonam a igreja, abandonam tudo. Por quê? Por quê? Porque num determinado momento da vida, por algumas circunstâncias, algumas razões, essas pessoas amaram mais o presente mundo do que o Senhor deste mundo. Demas fez isso.
E esta vai ser sempre a luta do nosso coração. Sempre. Este vai ser sempre o sentimento da alma do salvo em Jesus. Saber que sempre ele vai ter que tomar decisões, e as decisões que você precisa tomar, elas precisam estar firmadas no Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Porque se nós não tomarmos as nossas decisões baseados no Senhor Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé, corremos o risco de nos perdermos neste mundo. Nos perdermos. E aí quando este crente começa a olhar para a direita, ou quem sabe para a esquerda, pode ter certeza que se Jesus não estiver presente nessa decisão, ele vai se perder no meio do caminho, ele vai se perder no meio da jornada. E quantos que já se perderam por tomarem decisões erradas? Irmãos, os nossos olhos têm que estar firmados no Senhor Jesus. E se nós olharmos para os lados, nós vamos cair. Vamos cair. Nós vamos sair da igreja. Nós vamos abandonar Jesus e talvez, quem sabe, até começar a amar mais as coisas deste mundo. E é isto, meus irmãos, que Paulo está tentando dizer a Timóteo. Timóteo, eu não estou olhando para os lados, eu estou olhando para Jesus. E você, Timóteo, na sua caminhada, na sua jornada, olhe para Jesus também, porque eu não quero, Timóteo, eu não quero que você tenha a mesma experiência que Demas teve. Estão percebendo? Ele está aconselhando Timóteo aqui. Demas foi discipulado por ele, Timóteo também. Então ele diz, olha, eu não quero que você passe pelo mesmo que Demas fez. Eu não quero ter essa tristeza no meu coração. Este é o sentimento de Paulo. Ele confidencia isso para Timóteo. Uma outra razão da sua confidência é a oposição de Alexandre. E ele vai colocar aqui, na verdade, esta segunda razão, porque ele se sentia só naquela prisão. A oposição de Alexandre. Dá uma olhada no versículo 14 do texto. Olha só o que diz o verso 14. Ele diz assim, Alexandre, que trabalha com bronze. Algumas versões trazem assim, Alexandre, o latoeiro. Alguém tem essa versão aí? O latoeiro. Tem uma outra versão que diz assim, Alexandre, o funileiro. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. Olha, Alexandre, o funileiro, me prejudicou bastante. E aí ele continua dizendo, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Ele está dizendo assim, Timóteo, olha, eu estou me sentindo aqui só, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo angustiado, eu estou me sentindo solitário, porque Alexandre, o latoeiro, ele me fez muito mal. Alexandre também foi um outro líder da igreja, provavelmente um outro líder da igreja, ali na cidade de Troade, que também fora discipulado por Paulo, treinado por Paulo. E meus irmãos, Alexandre, ele foi uma daquelas pessoas que delatou o apóstolo Paulo. Você consegue imaginar um negócio desse? Delatou o apóstolo Paulo, ele se depôs contra o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo tem aquele sentimento, puxa vida, mas como é que pode acontecer isso com Alexandre? Eu não acredito nisso. Como é que ele pôde fazer isso comigo? E aí o sentimento de Paulo era como que ele dissesse assim, puxa vida, existem pessoas que, apesar do amor, existem pessoas que, apesar de todo o cuidado que a gente dá, de todo o pastoreio, apesar de todas as coisas, ainda assim me fazem mal. E às vezes na igreja é assim também, é ou não é? É assim. Na igreja não há pessoas que apenas abandonam, mas na igreja há pessoas que também deixam marcas na vida dos outros. Isso de modo geral. Quando eu faço uma leitura das igrejas hoje, meus irmãos, ao longo da história, eu tenho percebido que também no exército de Deus existem muitos soldados feridos. Muitos irmãos feridos das armas dos seus próprios companheiros. E assim que Paulo se sente. E meus irmãos, existem pessoas que estão
pessoas dentro das nossas igrejas que estão doentes por causa de tiros perdidos de palavras, tiros perdidos de posicionamentos, tiros perdidos, a gente vai atirando para todo lado, tiros perdidos de sentimentos que machucam. Mas irmãos, vejam, por outro lado, o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma outra lição de vida. Apesar de ele ter sido abandonado por Demas, apesar de ele ter se sentido prejudicado por Alexandre o latueiro, né, que delatou contra ele, que se depôs contra ele, que falou mal de Paulo, né, que tentou atrapalhar o seu ministério, mas apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo nos dá uma lição de vida aqui. Qual é a lição de vida que ele nos dá? Ele nos dá aqui uma lição de mansidão, No final do versículo 14, olha bem o que diz o final do versículo 14, diz assim: Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. Mas olha o final do versículo, o que diz aí? O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Sabe o que Paulo me ensina aqui? É o Senhor Jesus quem julga a nossa causa, amém? Ele é quem julga a nossa causa. É o Senhor Jesus quem toma os nossos assuntos em suas mãos. Ele tira das nossas mãos. É como se Paulo dissesse: olha, este agora não é mais o meu problema. Demas me abandonou, tudo bem, Alexandre me fez muito mal, mas agora, Timóteo, ele escrevendo, né, como se ele estivesse expressando isso não é mais o meu problema, porque esta situação já está entregue nas mãos do meu Senhor, e o meu Senhor, Ele é quem vai julgar todas essas coisas. Eu não vou julgar nada, eu não vou fazer nada, o Senhor vai julgar esta causa para mim. Queridos irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido na palavra de Deus é ter temor e tremor do Senhor. Temor e tremor do juízo de Deus. Eu creio, à luz da palavra de Deus, de que o nosso Deus, Ele é justo e santo. Você crê? Amém. E quando o seu povo não aprende a viver sob a sua justiça, ele julga o seu povo. Ele julga o seu povo. E meus irmãos, não precisa haver estardalhaços, não precisa haver brigas, porque Deus mesmo, Ele mesmo começa a pesar a sua mão. Ele pesa a sua própria mão. Eu não estou falando aqui, não interpretem que estou dizendo de um Deus vingativo. Não é um Deus vingativo. Não é um Deus vingativo que pega um chicote, sabe, que vai atrás, né, de todo mundo e chicoteando todo mundo. Não é isso. Mas eu estou falando aqui, meus irmãos, de um Deus que leva a sério os princípios que Ele colocou em sua palavra para que sejam vividos por nós. E quando nós estamos fora desses princípios, quando nós não vivemos esses princípios de Deus, Deus julga. E Ele pesa a mão. Eu creio num Deus, eu não creio apenas num Deus que coloca anjos para nos proteger. Deus coloca anjos para nos proteger, não é verdade? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, eu não creio apenas num Deus que coloca anjos e escudos, mas eu creio também num Deus que julga as nossas causas. Ele julga as nossas causas. Ele julga a causa dos seus filhos. E aí quando Paulo diz assim: olha, Alexandre, que trabalha com bronze, Alexandre latueiro, prejudicou-me bastante. Na verdade, meus irmãos, sabe o que Paulo, o que significa isso na verdade? Duas coisas significam isto para nós. Quando ele está dizendo isso aqui: Alexandre latueiro me fez muito mal, me prejudicou bastante. O que significa isso para nós? Duas coisas eu vejo aqui. Preste bem atenção. Paulo está escrevendo isso, é um sentimento que ele está abrindo, é um coração dele, ele está compartilhando isso. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que se você carrega pesos no seu coração, de amargura, de ressentimentos, de ódio, pesos no seu coração, você está em pecado.
Porque Deus não quer que você carregue isso no teu coração. Deus não quer que você fique carregando esses pesos, essas amarguras, essas mágoas no teu coração. Ele quer simplesmente que você entregue nas mãos dele. Entregue nas mãos de Deus a sua causa, para que haja a justiça do Senhor na tua vida. Porque eu creio num Deus que é justo. E a segunda coisa, na verdade, aqui, é que se há injustiças em tua vida com teu irmão, acerte, corrija, acerte, antes que Deus acerte com você. Porque é sério isso, gente. Essas coisas não são brincadeiras, não. Porque Deus leva a sério. Por isso que precisamos ter o temor de Deus no nosso coração. A terceira razão que ele vai colocar aqui, porque ele está se sentindo só, é o desamparo dos seus amigos. Ele vai falando ainda da sua solidão, e ele vai dizendo para nós aqui no verso 16, dá uma olhada no verso 16, que todos desampararam a Paulo. Olha o que ele diz aqui: na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja cobrado. Sabe o que está acontecendo aqui? Naquele primeiro momento, quando Paulo deveria depor lá no tribunal, lá na justiça em Roma, ele teria, na verdade, uma audiência preliminar. E nesta audiência preliminar, ele precisaria de testemunhas, né? Como se fosse hoje, precisaria de alguns advogados ali para defendê-lo. Ele precisaria de testemunhas. E na verdade, meus irmãos, ele não conseguiu nenhuma testemunha para ajudá-lo, né? Ele não conseguiu para ele nenhum advogado, nem testemunhas, ninguém. Sabe por quê? Porque naquele momento a igreja estava sofrendo perseguição. A igreja, de um modo geral, estava sofrendo perseguição de Nero, né, do imperador Nero. E então ninguém queria, na verdade, se colocar na brecha para não correr risco. Então todas as pessoas que falavam em favor do cristianismo, todos os crentes que falavam em favor do evangelho, né, elas agora se omitiram, se calaram. Elas estavam ali caladas porque elas sabiam que Nero era um homem profundamente vingativo, e vingativo contra a igreja do Senhor Jesus. Então ninguém naquele momento quis defender o apóstolo Paulo, ninguém quis ajudá-lo. E naquela hora, nem irmãos, nem diáconos, nem ninguém, nem ninguém, nem testemunhas. E aí ele diz assim: todos me abandonaram. Está aí na carta. Todos me abandonaram, todos me desampararam. Até a igreja em Roma o abandonou. A igreja, os irmãos da igreja de Roma o abandonou, o desamparou, porque havia medo por parte da igreja de se comprometer. Ninguém dos membros daquela igreja em Roma se propôs a fazer algum movimento, né? Vamos fazer um movimento pedindo a liberdade de Paulo. Não, havia omissão. Quem sabe talvez até faltou uma pontinha de falta de amor por aqueles irmãos, não sei. Tanta coisa poderia estar acontecendo ali. Mas irmãos, quando eu vejo essa cena, quando eu vejo esse momento na vida de Paulo, sabe o que isso me faz pensar? Me faz pensar que a igreja de Jesus tem cometido esse mesmo pecado ao longo da história, ao longo dos anos. Você já percebeu que nos momentos mais difíceis e mais importantes na vida de muitas pessoas, quem sabe talvez na sua própria vida, a igreja tem falhado? Tem falhado. Eu fico pensando que às vezes a igreja tem falhado, e nós, crentes em Jesus Cristo, também temos falhado, tanto com aqueles que estão passando por aflições, por sofrimentos. E aí nós vamos criando dentro de nós, na verdade, nós vamos criando dentro de nós um mecanismo de defesa para não chorar com os que choram,
Nós gostamos de rir com os que riem, mas chorar com os que choram, não, né? Aí quando chega a hora de nós chorarmos com os que choram, nós nos omitimos, ficamos distantes, longe. Quando chega a hora de nós investirmos na vida daqueles que precisam de investimento de vida, nós ficamos de longe. Quando chega a hora de restaurar alguém, sabe, restaurar aquela pessoa que precisa ser restaurada, isso dá muito trabalho, né? Nós deixamos lá. Quando chega a hora de nós ampararmos aqueles que se sentem caídos, abatidos, desanimados, nós fazemos vista grossa, não queremos estar junto, não queremos ajudar. E aí a gente vai percebendo que na igreja, de um modo geral, são poucos aqueles que estão prontos a ajudar. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Isso exige comprometimento, às vezes exige sacrifício pessoal. E nós temos falhado. Nós como igreja temos falhado. A igreja de Roma falhou com Paulo. Fiquei pensando, se a igreja de Roma falhou com Paulo, imagine nós, nos dias de hoje, com tanta coisa que a gente tem para fazer, com tanta coisa que a gente se preocupa no dia a dia, e às vezes não percebemos as pessoas ao nosso redor necessitadas, aflitas, angustiadas, desoladas, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma oração, precisando de um abraço, precisando de um sorriso. Não há quem as defenda. E agora, a partir do verso 17 e 18, depois dele fazer a sua confidência, agora ele traz uma palavra de consolo. E isso é legal. Ele abre o coração, ele chora, ele confidencia as coisas do coração, mas agora, ao mesmo tempo, na mesma carta, ele traz para Timóteo uma palavra de consolo. Dá uma olhada no verso 17 e 18, olha só. Mas, olha o consolo de Paulo aqui. Mas, começa com mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada, e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Então vejam, Paulo, depois de ele abrir o seu coração, falando desse sentimento de solidão, por causa dessas coisas todas que eu mencionei aqui, ele começa agora, meus irmãos, a apresentar aqui o consolo do Senhor Jesus. E aí, ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, todos podem me abandonar, todos podem me desamparar, mas Jesus nunca fez isso na minha vida. Jesus nunca fez isso. E aí ele então traz uma palavra de consolo a Timóteo. No primeiro momento ele traz uma carga pesada, né? Ele traz uma carga pesada, dizendo: olha, Timóteo, estou aqui sozinho na prisão, vem depressa, não é? Estou me sentindo só porque Demas me abandonou, porque Alexandre me fez muito mal, ninguém veio testemunhar a meu favor, todos me abandonaram. Mas ele diz depois, ele vai dizendo: olha, mas sabe, na verdade, Timóteo, na verdade, eu nunca estive sozinho, porque o Senhor Jesus esteve comigo, Ele me acompanhou o tempo todo, Ele estava ao meu lado, Ele não me abandonou, Ele sempre esteve presente, sempre. Irmãos, eu fico imaginando aqui o apóstolo Paulo orando. Quando ele escreve isso aqui, eu fico imaginando ele orando. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo aqui, antes dele entrar no tribunal ali, sabendo que não tinha testemunhas a seu favor, que não tinha nenhum advogado para defendê-lo, não é? Mas eu vejo ele ali naquele tribunal, eu vejo Paulo lá, sentindo a visitação do Espírito Santo de Deus, dizendo: olha, Paulo, eu prometi que eu te daria palavras, vá em meu nome, fala em meu nome. E Paulo vai, e ele se apresenta lá diante do tribunal, e ele não perde a oportunidade. Lá no tribunal ele fala de Jesus, ele compartilha da sua fé. Ele não está só. Eu queria dizer para você nessa noite, que independente das circunstâncias que você está vivendo hoje, não sei quais são,
Talvez você está vivendo uma carga pesada. Talvez você está vivendo aí batalhas espirituais intensas sobre a tua vida. Mas eu queria lhe assegurar nesta noite, em nome de Jesus, que você não está sozinho. Jesus está aí do teu lado. Você crê nisso? Essa foi a experiência de um seminarista que estava na faculdade, estudando numa faculdade. E a faculdade tinha quartos de internato, né? Internato para os alunos. E normalmente eu estudei no seminário e morei também no internato e sei como isso funciona. Normalmente quando chega a época de feriado prolongado, férias, a maioria dos alunos que moram no internato, eles vão embora para a casa dos pais, né? Vão viajar e tem para onde ir, mas nem todos os seminaristas têm a mesma oportunidade. Alguns acabam ficando, né, lá no período de feriado prolongado sozinhos no seminário. E essa foi a experiência de um seminarista que estava fazendo um curso de teologia no seminário, morava no internato, e aí era um feriado prolongado, e ele não tinha dinheiro para voltar para casa, para poder ficar o final de semana com seus pais, né? Ele não tinha como visitar os seus parentes, estava longe de casa, e aí todos os seus colegas, cada um foi para o seu canto, cada um foi lá para a casa dos seus pais, e ele ficou sozinho naquele seminário. Imagine, sozinho, final de semana, um final de feriado prolongado. E aí, num determinado momento, ele tocava acordeon e ele estava sozinho. Pegou o seu acordeon que ele tocava, começou a brincar ali com algumas notas musicais, e ali no pátio ele começou a tocar algumas notas musicais, e ele acabou compondo uma música, uma canção, que aliás muito conhecida de todos nós, especialmente quem viveu aqui os anos 80, um cântico muito antigo, bastante conhecido, que diz assim: não vou ficar sozinho, lembram? Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo em meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz então agora eu viverei. E ele escreveu essa canção, que nós cantamos nos anos 80. Cantei muito na minha adolescência. E ele saiu com o acordeon, tocando, naquela imensidão de seminário. Porque ele não estava só, Jesus estava lá com ele. Irmãos, este é o Senhor Jesus que nos sustenta. As pessoas podem nos desertar, as pessoas podem até se opor contra nós, podemos às vezes nos encontrar numa grande aflição, sozinhos. Quem sabe talvez esta seja a sua realidade nessa noite. Você está enfrentando uma grande luta lá na sua casa, lá na sua família, talvez na sua igreja, e você se sente assim, sozinho. O pastor da igreja pode falhar com você, e vai falhar às vezes, porque o pastor é de carne e osso. A igreja vai falhar com você, mas Jesus não abandona os seus filhos, não abandona. Você pode estar, quem sabe hoje, se sentindo aqui como o apóstolo Paulo. Quem sabe você esteja aqui hoje, se sentindo assim, desamparado, abandonado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Céus, vida, né? Ninguém me vê, sozinho, desamparado. Mas Jesus não esqueceu de você. Ele sabe o teu nome. Ele não esqueceu de você. Ele está aí ao seu lado, Ele está aqui com a gente. É Ele quem fortalece a sua vida. E foi isso que o apóstolo Paulo disse aqui: olha, Timóteo, Jesus está comigo, ao meu lado, foi Ele que me fortaleceu. Quem sabe talvez nessa noite os teus joelhos podem estar até fracos já, para sustentar o teu peso de aflições. Quem sabe o teu coração já está apertado, porque está doendo demais. A sua alma, quem sabe, está pesada. Mas é a graça do Senhor Jesus que vai fazer toda a diferença na tua vida. Você crê nisso? Irmãos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida com Deus, da minha vida cristã. Eu me converti aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus.
E eu tenho aprendido, meus irmãos, que nos momentos mais preciosos, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora das lágrimas, na hora da dor, é aquele momento quando eu me tranco na presença do Senhor, ou eu fecho a porta lá do meu gabinete, do meu escritório, lá do meu quarto, e ali eu tenho meu tempo para falar com Deus e chorar na presença dEle. É quando naquele momento você e Deus ali, aquele momento quando você abre o coração e você começa a falar com Jesus, e quando você começa a falar com Jesus, a gente sente o poder e a presença do Espírito Santo de Deus nos envolvendo ali. Ele tem feito isso na minha vida, Ele quer fazer isso na tua vida hoje. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. É Jesus quem te fortalece, é Jesus quem te liberta. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, Timóteo, Ele me libertou da boca do leão, está aí no texto. Ele me libertou da boca do leão, é Ele quem vai me libertar e me levar para o céu. Irmãos, é Jesus quem nos sustenta a cada dia, é Ele. Às vezes, irmãos, nós não enxergamos a luz no final do túnel, parece que de repente está tudo escuro na nossa vida. Às vezes de repente existem momentos que parece que está tudo tão complicado. Mas irmãos, mas nós podemos sentir a mão do Senhor guiando-nos passo a passo. E nos problemas mais difíceis da minha vida, que eu já passei, como todos nós passamos, nos problemas mais complicados que eu já vivi na minha própria vida, às vezes eu não sabia o que acontecer, não sabia o que fazer no dia seguinte, eu não sabia às vezes qual era a resposta, qual seria o andamento das coisas. Mas irmãos, mas toda vez quando eu cheguei diante da presença do Senhor e clamei ao Senhor, eu sempre senti que o Senhor me mostrava qual deveria ser o próximo passo, e Deus dava o próximo passo: faça isso. E de repente me sentia perdido de novo, sem direção. Às vezes tinha dado só um passo, Deus dizia: Senhor, tem misericórdia, o que eu faço agora? Deus falava: dá um outro passo, coloca outro pé. E o fim do túnel chegou. O fim do túnel chegou, um passo de cada vez. Por isso que Jesus diz: basta a cada dia o seu mal. Um passo de cada vez. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida hoje. Não sei, eu não conheço a tua história, não sei o teu nome. Mas uma coisa eu sei: você não está sozinho. Jesus está aí ao teu lado. Segura na mão dele e vai, e dê um passo de cada vez. Ele quer nos ensinar a darmos um passo de cada vez. Mas a coisa mais especial de tudo isso, meus irmãos, é que passo a passo Ele vai caminhando conosco. Dia a dia Ele vai caminhando conosco, medo a medo Ele vai caminhando conosco, e Ele vai dando a nós entendimento, Ele vai nos dando ânimo, Ele vai dando a nós fortaleza. E aí vai chegar num determinado momento da vida, meus irmãos, em que os nossos pés, elas vão ficando mais adestrados, os nossos ouvidos vão ficando mais adestrados, e começamos a ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E aí passamos a caminhar com Ele, na dependência dEle, e passamos a caminhar com alegria, independente do problema, independente da circunstância, porque Ele é o Senhor que nos conduz. E continuaremos tendo problemas. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu estarei com vocês. Quem sabe nessa noite você pode estar vivendo aqui aflição. Quem sabe todos estejam falhando com você, ou algumas pessoas têm falhado com você. Talvez você se sinta frustrado, decepcionado com algumas pessoas que já te machucaram com palavras, com ações, com atitudes. Mas Jesus não falha. Ele não falha. E o desafio do Espírito Santo de Deus para mim e para você hoje é: ponha a sua fé e a sua esperança em Jesus. Ponha nele, coloca nele. Você pode estar desapontado pelas circunstâncias da vida,
Mas a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Esta é a mensagem de Paulo, não somente pregada por ele, mas vivida na cadeia, na prisão, diante da morte. Paulo cria que mesmo que lhe cortassem a cabeça, como de fato cortaram, mas ele sabia que ele era mais do que vencedor, porque na verdade ele não tinha perdido nada. Ele tinha ganhado a herança eterna que Jesus já lhe havia prometido, e é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele podia dizer o que significava a morte para ele. Os irmãos lembram o que significava a morte para Paulo? Paulo vai dizer assim: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. É lucro. E este é o homem de Deus que Deus estava usando ali naquela cadeia, naquela prisão. E lá na cadeia, quando ele vai enfrentar o tribunal, ele não está pensando agora mais na sua defesa, não, pelo contrário, agora no final do texto ele lança agora um desafio, lá naquele tribunal, ele vai compartilhar mais uma vez a sua experiência, de como ele aceitou a Jesus, a experiência que ele teve lá no caminho de Damasco, e aí ele começa a falar de Jesus no tribunal, sabendo que a cabeça seria cortada, e aí ele começa a pregar. E aqui está o desafio dele para nós hoje. E ele termina a carta com esse desafio. Olha só o desafio, verso 17, e eu termino com esse desafio do apóstolo Paulo. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. Querido, todos podem te abandonar, te desamparar. Você vai estar com pessoas que de alguma forma, em algum momento, eles vão abandonar também o Senhor Jesus. E você vai ficar entristecido com isso. Você vai enfrentar ao longo da sua caminhada com Jesus muitos desapontamentos. Mas há uma palavra de consolo do apóstolo Paulo para mim e para você, de que o Senhor Jesus está conosco, mas que diante das circunstâncias opostas que possam nos acontecer, ainda assim eu e você temos um grande desafio. E qual é o desafio do apóstolo Paulo? E ele encerra a carta com um desafio. O desafio do apóstolo era pregar o evangelho de Jesus Cristo. E então ele começa a pregar. E ele diz: olha, eu quero dizer a vocês, lá no tribunal, eu quero dizer a vocês o que aconteceu comigo, porque agora eu sou cristão. Eu estava indo lá na estrada de Damasco, e lá naquela estrada eu tive um encontro com o Senhor Jesus, o Cristo crucificado, mas que ressuscitou, e eu não posso negar o seu nome, por isso eu sou um apóstolo e pregador, e eu digo ali, vocês também precisam de Jesus. E Paulo, e dá-lhe Jesus ali no tribunal para aquele povo. E com essas palavras, o apóstolo Paulo estava desafiando Timóteo, mais uma vez, como que no final da carta, dizendo assim: Timóteo, cumpre bem o teu ministério, faze a obra de um evangelista, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Timóteo, prega o evangelho, anuncia Jesus como Salvador e Senhor. Esta é a tua missão. Então, queridos, 3 coisas o apóstolo Paulo nos ensinou nesta noite. Primeiro, ele nos faz uma confissão. Ele nos faz uma confidência. E está escrito aqui a confidência. E ele diz: olha, eu tenho estado solitário, eu tenho me sentindo só. Demas me abandonou, Alexandre Latoeiro me fez muito mal, me delatou, até a igreja tem falhado comigo, todos me abandonaram. Mas depois ele diz a consolação: mas Jesus nunca falhou comigo e não vai falhar. E por fim ele lança um desafio: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, como eu tenho pregado aqui até no meu tribunal. Faz isso.
Essas são as palavras finais do apóstolo Paulo, que ele pregou, não somente para Timóteo, mas para a igreja de Éfeso, e hoje ele prega para a PIB de Itanhaém. Palavras, sermão que ecoa no tempo, que nos constrange, que apesar de ele já estar morto há tanto tempo, mas ainda ele fala a mensagem de Deus. Então, a minha pergunta diante de tudo isto é: como é que você reage a esta mensagem? Como é que você reage a esta mensagem do Senhor na tua vida? Como é que você vai reagir? Como é que você chegou aqui hoje, nesta noite? Quem sabe, talvez você chegou aqui nesta noite como Demas. Quem sabe, talvez você seja como Demas. Quem sabe você chegou aqui hoje pensando em desistir de tudo. Chega, para mim acabou, desisto de tudo. Desistindo de tudo. Pensando, quem sabe, talvez abandonar Jesus, abandonar a igreja. Talvez, quem sabe, querendo procurar coisas deste mundo que venham de alguma forma preencher aí o vazio do teu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, ele diz assim: meu filho, não é por esse caminho, não vai por aí não. Não é por aí. Porque se você me abandonar, você vai sofrer e vai fazer outros sofrerem. Não vai por esse caminho. Quantos crentes, irmãos, estão abandonando a fé? Quantos senhores, senhoras, jovens têm amado mais o mundo, mais as coisas deste mundo do que o Senhor Jesus? E quantas são, irmãos, as desculpas esfarrapadas que essas pessoas têm dado para deixar Jesus? Já percebeu que toda pessoa, quando deixa Jesus, deixa a igreja, ela sempre tem uma justificativa, ela sempre tem uma desculpa, e são desculpas vazias que não preenchem. Quem sabe, talvez, alguns aqui sejam como Alexandre. Talvez, quem sabe, até vieram para cá hoje como Alexandre. São aqueles opositores, sabe? Opositores, se opõem a tudo. São aquelas pessoas que às vezes vêm, sentam e ficam vendo, só vendo, observando, vendo os defeitos, ficam às vezes até criticando tudo, criticam a música, criticam o culto, criticam o pastor porque prega demais, criticam a mensagem do pastor, se opõem a tudo e a todos. E tem muita gente assim nas nossas igrejas. Tem muita gente que chega às vezes na casa de Deus como Alexandre, o latoeiro, opositor a tudo e a todos. Deixe o Espírito Santo falar através de você e viver através de você. Alguns chegam com as suas causas nas mãos. Quem sabe você chegou aqui hoje com a sua mão carregada de causas, situações que você precisa resolver, que você não consegue, situações que já aconteceram contigo. Alguns chegam com as suas causas e chegam doídos, amargurados, ressentidos, doentes, com a alma carregada de dores. Aprenda com o apóstolo Paulo: coloca na mão do Senhor Jesus e descansa. Coloca esta causa nas mãos dele, deixa ele resolver para você. Não queira resolver com ele, deixa ele resolver. Porque Deus é justo, gente. O nosso Deus é justo juiz, que quebranta, que age, que liberta, que gera arrependimento. Quem sabe talvez alguns chegam aqui tão quebrados, machucados, dizendo: olha, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Mas o Senhor está dizendo: olha, meu filho, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero fazer a minha obra no teu coração. Deixa Deus fazer esta obra no teu coração. Quando eu olho para essa experiência de Paulo aqui, meus irmãos, na verdade Paulo, ele viveu a mesma experiência que Jesus viveu lá no Getsemane. Paulo viveu o seu Getsemane. É verdade. Angustiado naquela prisão.
coração machucado, dolorido. Mas nesta noite nós estamos diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que pode fazer novas todas as coisas na nossa vida. Aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos anima, aquele que nos dá a vida eterna. Esta é a preciosa graça do Senhor Jesus para a minha vida e para a tua vida. Esta é a graça que permite com que o Espírito Santo de Deus possa preencher a nossa vida com seu poder, derramando sobre nós este amor maravilhoso de Jesus, que nada poderá nos separar do amor de Deus, que vai transbordar em nosso coração, e que independente das circunstâncias, nós vamos manter o nosso olhar voltado para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus nosso Senhor. Então nesta noite, eu queria desafiar você em nome do Senhor Jesus a entregar a sua vida, suas causas, os seus desapontamentos, os seus medos, as suas angústias, as suas tristezas, tudo aquilo que você está vivenciando como Paulo viveu naquela prisão. E quero desafiar você em nome de Jesus, para que você coloque isso no altar do Senhor.